Sextou na Universidade. Começa agora o Somos Um. Universitários Missionários na Rede 316. Acompanha esse nosso bate-papo de hoje. Nem tudo que reluz é ouro, é o que a gente vai conversar agora aqui com o pastor Marcelo Santos. Deixa eu ver se ele já consegue me escutar. Pastor Marcelo Santos, boa tarde, consegue me escutar aí? Boa tarde, Nayan, boa tarde, queridos ouvintes. Estamos aqui, graças a Deus. Graça e paz, meu querido, bem-vindo mais uma vez nessa sexta-feira, dia 18 de fevereiro, para mais um Sextou na Universidade. Nossos Universitários Missionários Somos Um. Bom, vamos lá então, vamos conversar com o nosso pastor Marcelo Santos, porque hoje nós temos aqui um tema bem legal, um tema bem interessante. Nem tudo que reluz é ouro, falsos mestres na internet. Vou soltar a vinheta aqui que a gente vai começar agora. Sextou na Universidade. Começa agora o Somos Um. Universitários Missionários na Rede 316. Muito bem, somos Universitários Missionários. Aliás, você que está aí na sintonia chegando agora, se quiser já mandando aí tua mensagem, participando com a gente, quer mandar o seu comentário aí, já fique à vontade. 11-930-030316. Pastorzão, que assunto interessante, gostei, hein? Parabéns aí pela escolha do tema, viu? Que bom, graças a Deus. Espero que a gente possa contribuir, ter uma conversa bem produtiva aí e abrir, né, e alertar, né? É um tema que precisa de um alerta aí para muitos jovens e muitos ouvintes em geral. Show de bola. E a gente já começa te perguntando o seguinte: o que quer dizer esse tema de hoje, o tema desse programa, né? O que são os falsos profetas da internet? O que a gente pode dizer pro pessoal em relação a isso? Isso. Essa é uma expressão bem antiga, né? Os nossos avós costumavam dizer, né? Nem tudo que reluz é ouro, né? E quer dizer, cuidado com as aparências, né? Tem muita coisa que chega até nós com uma aparência muito atrativa, com uma aparência muito bonita e, nossa, isso deve ser bom porque esteticamente é bom. E não. Tem muito engano por aí, tem muito ensino falso por aí, né? E a internet é a terra das aparências, né, Nayan? Tudo na internet é pensado na aparência, tem o filtro, tem a melhor pose, a melhor foto, e tem a música de fundo, tem uma direção de arte, tem todo um cenário em que você pode ser, sim, muito enganado pelas aparências. A internet é uma faca de dois gumes. Você pode ter acesso a muita coisa boa, tem muita teologia de qualidade sendo produzida e divulgada na internet, tem muito conteúdo cristão de qualidade na internet, mas também tem muita coisa ruim. E o pior é a coisa ruim disfarçada de coisa boa. A coisa ruim que você consome achando que é coisa boa. Porque o problema do falso mestre, esse é um ponto interessante. O problema do falso mestre é que ele não fala mentira o tempo todo. Ele mente de vez em quando em algumas questões, e muitas vezes a mentira que ele traz está misturada com a verdade. Então fica mais difícil de você discernir, mais difícil de você separar. Peraí, até aqui é verdade, mas e essa outra parte aqui é verdade também? Se essa parte aqui primeiro é verdade, a outra também deve ser. Mas ele fala tão bonito. Mas ele fala com tanta emoção. Mas tem tanta gente seguindo essa pessoa, ele tem milhões de seguidores e ele é influenciador, então ele deve estar fazendo, né, algo bom, né? E aí tem toda essa parte de emocionante. Sim. E por outro lado, alguns jovens seguem na internet e pensam: o meu pastor é muito chato, o meu pastor, ele não prega de uma maneira tão boa quanto esse astro da internet, ele não ensina tão profundamente, ele não tem esses recursos, e nunca vai ter, né? Não tem como ele concorrer. É a mesma coisa da pessoa casada, do homem casado que fica fantasiando com uma estrela de Hollywood, sabe? Com aqueles corpos que são impossíveis para uma mulher normal ter. Então ele fica fantasiando, sempre comparando a sua esposa desfavoravelmente. A mesma coisa é o pastor. Seu pastor é um pastor que batalha, que luta, que tá ali
toda semana, 3 vezes por semana, entregando ali mensagens. Não tem como ele concorrer com alguém que vive para produzir conteúdo, que tem toda uma assessoria, e tem... Eu estou falando tanto dos bons quanto dos maus, né? Sim. Mas, e aí o jovem muitas vezes, jovem, mas também não só o jovem, né? Vai atrás desses líderes, desses mestres, desses profetas, vai atrás às vezes porque quer algo novo. Estou cansado das mesmas coisas de sempre, eu quero um conhecimento novo. Aí algo aparece como exótico, algo aparece como uma novidade, e a gente tem uma tendência de ser atraído por novidade, e aí a gente vai atrás, né? Porque a internet vive disso, vive de buscar cliques, de buscar likes. Isso gera monetização. Quanto mais assistido um vídeo mais dinheiro isso dá. Quanto mais o algoritmo vai recomendando para mais pessoas. E muitos desses falsos mestres, eles falam que as pessoas querem ouvir. Sim. Né? Falam aquilo que vai mexer com o ego das pessoas, que vai fazer a pessoa se sentir bem. E hoje em dia, Nayan, a gente tem a figura do pastor guru. Não sei se você já percebeu isso. Antigamente, por exemplo, os Beatles, lá na década de 60, eles iam para a Índia para se consultar com os gurus místicos, porque eles estavam em busca de uma espiritualidade, né? Porque o ser humano está sempre em busca de uma espiritualidade. Se ele não encontra Deus, ele vai procurar em outro lugar. E hoje em dia tem muitos pastores com esse papel de guru. Tem muita gente que não é cristã, que não se converteu, mas segue o pastor tal, segue o conferencista tal, e fala, eu sempre ouço o que fulano de tal diz, eu sempre sigo, né? E posta, e clica, e compartilha. Verdade. Porque essas pessoas falam que eles querem ouvir, acaba se tornando como uma espécie de um cartomante. A pessoa diz, não saio de casa sem ver o que o pastor tal falou para mim. Recebi uma profecia, assim, assim, assim. Sempre aquelas profecias de que tudo vai dar certo. Ninguém recebe a profecia de que precisa se arrepender, senão vai morrer. Exatamente. Não. É a profecia de que as portas vão se abrir, etc, etc. Né? E aí, tudo isso misturado, tudo isso embrulhado num pacote brilhante, num pacote atraente, muitas vezes na linguagem do amor. O que importa é o amor, falar de amor, né? Eu falo de que você tem valor e você é precioso, e isso é verdade, mas tem outras verdades também que precisam ser tratadas, né? E nesse pacote colorido, bonito e atrativo, muitas vezes tem um veneno espiritual, né? Que é o que a gente chama de heresia, tá? Antes da gente continuar, deixa eu dar uma explicação da diferença entre a doutrina errada e a heresia. Certo. Toda heresia é uma doutrina errada, mas nem toda doutrina errada é heresia. A heresia é uma doutrina errada fatal. É uma doutrina errada que leva ao inferno, tá? Por exemplo, aqui é uma rede batista, né? A maioria dos nossos ouvintes é batista, então tenho liberdade para falar isso. Por exemplo, batizar bebezinhos é uma doutrina errada. Entendemos pela Bíblia que deve se batizar apenas a pessoa que crê em Jesus, que professa, que confessa a sua fé. Então é uma doutrina errada. Mas a pessoa que erra nisso, né? Nossos irmãos presbiterianos, por exemplo, nossos irmãos luteranos, nossos irmãos anglicanos, metodistas, eles não vão para o inferno por causa desse erro. Não que não seja uma doutrina importante, é importante você batizar de acordo com o que a Bíblia diz, batizar quem crê. Mas esse é um erro que não é fatal, esse é um erro que não impede a pessoa de ter a salvação. Agora, errar, por exemplo, sobre quem é Jesus, né? Dizer que Jesus, por exemplo, era um homem bom, um sábio, um mestre, mas que ele não era Deus,
é um erro fatal. Se a pessoa não acredita que Jesus é realmente Deus encarnado, Filho de Deus, ele vai para o inferno. Então, é isso que eu falo. O caso das testemunhas de Jeová, né, por exemplo. Exato, por exemplo, sim, exatamente. Então, quando a gente fala de heresia, a gente está falando isso, a gente está falando de um erro doutrinário, um erro teológico sobre algo central, sobre algo vital, sobre algo que vai levar a pessoa à morte espiritual. Tá? Então, esse é o perigo desses ensinos. É disso que eu estou falando, sobre esses falsos mestres. Nem tudo que reluz é ouro. Tem gente por aí falando em nome de Jesus, tem gente por aí com uma mensagem emocionante, tem gente por aí falando de amor, mas misturado aos seus ensinos, tem ensinos fatais. Tem ensinos que podem levar pessoas ao inferno. Nayan, muita gente vai ficar decepcionada com o que eu vou dizer agora, mas eu não vou mencionar os hereges aqui nesse programa. Eu não vou falar. Não vai dar. Não vai dar nenhum exemplo, não. Não vou dar o nome dos santos que faz esses milagres. Por quê? Sim. 3 motivos. Primeiro, para não dar ibope para eles. Claro. Para não dar o que a gente chama de engajamento. No mundo da internet, mesmo quando você fala mal de alguém, você está divulgando o trabalho dessa pessoa. E o algoritmo da internet vai entender, opa, essa pessoa aqui é relevante porque todo mundo está falando dela. Isso. Então deixa eu divulgar mais sobre ela. Se eu menciono, olha, não ouçam o podcast de fulano de tal, não assistam o vídeo, não sigam fulano de tal, quem não conhece fulano de tal vai ficar curioso olha, quem é esse aí que o pastor Marcelo falou? Deixa eu dar uma olhadinha. Deixa eu ver se eu acredito no pastor Marcelo, mas deixa eu dar uma conferida também. Então eu não vou fazer isso. Em segundo lugar, se eu for mencionar aqui o nosso programa fica gravado. Se eu for mencionar algumas das heresias mais recentes, logo vai ficar desatualizado. Porque a internet a cada semana traz umas bobagens novas. A cada semana ela traz umas barbaridades teológicas novas e diferentes. Então, se eu mencionar as barbaridades desta semana que vem já tem outras. Então não tem muito sentido, tá? E em terceiro lugar, eu creio que é mais importante do que conhecermos as heresias, é conhecermos as doutrinas corretas. Tem aquela ilustração, né, de como se treina na Casa da Moeda americana, como se treina um perito para ele não ser enganado por dinheiro falsificado. E aí, como é que é feito esse treinamento? Eles gastam muito tempo e muita energia estudando minuciosamente a nota de dólar verdadeira. Eles conhecem cada detalhe da nota verdadeira. Eles conhecem a nota verdadeira em todos os milímetros quadrados. Então, quando aparece qualquer coisa diferente, eles de cara identificam que é uma nota falsa. Então, eles não precisam perder tempo estudando todos os tipos de notas falsas que existem, porque a cada dia se criam notas falsas diferentes. Não tem como ficar atualizado. Mas se você conhece muito bem a nota verdadeira, qualquer coisa que destoe daquilo, você já vai saber que é falsa. Então, por isso que esse é um dos motivos que eu não vou falar especialmente das heresias, mas eu vou focar na doutrina, em conhecer a doutrina correta. Pronto. Beleza, então. Eu acho melhor a gente ir por esse caminho, porque também, se a gente ir por outro caminho, não fica um conteúdo relevante, né? Fica um conteúdo muito, enfim, não é nada que de repente a gente possa aproveitar. Mas, seguindo aqui para nossa segunda pergunta, pastor, e aí a gente já quer pedir atenção mais uma vez aí dos nossos ouvintes, porque esse assunto realmente é de extrema importância, porque o que eu vejo de gente que realmente, igual o pastor citou aí no início da fala, né, que segue pessoas na internet, que ouve pessoas na internet, tem eles como os seus gurus, né? Isso é muito sério, porque
a gente se torna aquilo que a gente consome, né? Então, nós precisamos ter muito cuidado com isso. A pergunta que a gente tem aqui é o seguinte: por que dá tanta importância aqui para a doutrina, né? Para seguir a Jesus não basta praticar o amor? Perfeito, Nayar. Então, essa segunda pergunta já é doutrina, sabia? Quando a pessoa fala assim, doutrina não é importante, o importante é o amor. Isso é uma doutrina. Sim. Tá? Sim. Porque doutrina nada mais é do que ensinamento. É um ensinamento sobre uma verdade. A gente não está falando aqui sobre doutrina naquele sentido de usos e costumes. Não estamos falando disso, né? Que tipo de roupa você usa, que tipo de corte de cabelo, não. Quando eu falo doutrina, eu estou falando de ensinamento. Ensinamento a respeito de verdade. Isso é verdadeiro, isso é falso, isso é real, isso não é. Então, quando a pessoa fala assim, doutrina não é importante, importante para seguir Jesus é o amor. Isso é uma doutrina. É uma doutrina relativista. É uma doutrina pragmática. É uma doutrina que diz que não é importante doutrina. Só que é importante doutrina. A gente sempre está seguindo uma doutrina ou outra. Inconscientemente, a gente acredita em certas coisas e a gente pauta a nossa vida por aquilo que a gente acredita. Por exemplo, quem acredita que dinheiro é tudo, não, o importante é ter dinheiro, é o dinheiro que traz felicidade, é o dinheiro que traz segurança, ele vai viver a vida dele com base nessa doutrina, a doutrina materialista. Então, a doutrina, ela está muito próxima. A verdade, ela molda a nossa emoção e molda o nosso comportamento, tá? O evangelho não é uma questão simplesmente pragmática de vamos praticar o amor. Porque até mesmo para você saber o que é amor e como amar, tem doutrina envolvida, né? Diante de uma pessoa drogada, por exemplo, o que é amor? É dizer para ela, tá tudo bem, viva a sua vida, toma aqui essa seringa? Ou amar é lutar com essa pessoa para ela se livrar do vício? É uma questão doutrinária, é uma questão de ensinamento, é uma questão de o que é verdade. Qual é a melhor forma de eu amar alguém? Tudo isso é doutrina, né? É claro que só doutrina não basta. Talvez a pessoa que critica muito a doutrina, ela tenha em mente as pessoas que vivem só em função do ensinamento e não colocam em prática. Jesus também criticava isso. Em Mateus 23, 1 e 2, Jesus diz assim: então Jesus disse às multidões e a seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus ocuparam o lugar de intérpretes oficiais da lei de Moisés. Portanto, pratiquem tudo o que eles dizem e obedeçam-lhes, mas não sigam seu exemplo, pois eles não fazem o que ensinam. Então Jesus está falando aqui, olha, o que eles ensinam está certo. Eles apontam para a palavra de Deus, eles tentam explicar o que está escrito lá na lei de Moisés. O que eles ensinam está certo, mas a prática deles está errada. E aí Jesus passa o resto do capítulo detonando os escribas e os fariseus, por causa da prática deles. Então, não é só doutrina que importa. Em João 5, 39 e 40, Jesus diz: vocês estudam minuciosamente as escrituras porque creem que elas lhes dão vida eterna. Mas as escrituras apontam para mim. E, no entanto, vocês se recusam a vir a mim para receber essa vida. Jesus está mostrando para eles que o objetivo da doutrina, o objetivo da escritura é levar as pessoas a um relacionamento com Jesus, é levar as pessoas a Jesus. Se você fica só focado no conhecimento intelectual, mas esse conhecimento intelectual não transforma a sua vida, não leva você a um encontro com Jesus, não leva você a um relacionamento com Jesus, está errado, tá? É preciso entender para que Deus nos deu doutrina, para que Deus nos revelou verdades. Foi para moldar a nossa vida, foi para nos mudar. Em 2 Timóteo 3, de 14 a 17, texto bem conhecido, Paulo diz para Timóteo: você, porém, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado.
sabe que é a verdade, pois conhece aqueles de quem aprendeu. Desde a infância, lhe foram ensinadas as Sagradas Escrituras, que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Olha que texto rico, né, Nayan? Está falando aqui, você permaneça naquilo que você aprendeu, não fique procurando novidades, não fique procurando aquilo que é excitante, emocionante, porque você já sabe o que é verdade, você já recebeu a verdade. Muitos aqui dos nossos ouvintes já receberam a verdade desde o berço, já sabem qual é o ensinamento verdadeiro, como no caso de Timóteo, que desde a infância aprendeu. E aí, no tempo certo, aquele conhecimento que ele tinha das Escrituras levou Timóteo a receber o Evangelho de Jesus. Ou seja, a Escritura, a doutrina, cumpriu o propósito dela, que era levar a pessoa até Jesus. E aí, por isso que a Escritura é inspirada. Falamos alguns programas atrás sobre a inspiração da Bíblia, mas aqui eu quero falar sobre o porquê da Escritura ser inspirada. Deus não inspirou a Escritura apenas para a gente saciar nossa curiosidade. Eu quero saber como é Deus, como é o céu, como são... Não, ela é inspirada para quê? Para nos corrigir, para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida, para nos ensinar o que é verdadeiro, para nos preparar e capacitar para toda boa obra. Essa é a importância da doutrina. E se você não se alimenta de uma doutrina saudável, você vai estar sendo moldado de uma forma não saudável. É como um computador, você só tem o output se você coloca o input, não é isso? Você só tem aquilo que você já colocou lá dentro. A mesma coisa é a nossa vida. Se a gente se alimenta de ensinamentos bons, a gente vai ser moldado para o bem. Ainda falando sobre a importância da doutrina, Paulo diz em 1 Coríntios 14, 20: Irmãos, não sejam infantis no entendimento dessas coisas. Sejam inocentes como bebês com relação ao mal, mas sejam maduros no entendimento. Isso é muito importante. Precisamos ser infantis na malícia, precisamos ser como crianças na humildade, na simplicidade, mas o nosso entendimento não pode permanecer infantil. O nosso entendimento, o nosso conhecimento tem que amadurecer. É por isso que Deus deu os ministérios, é por isso que Deus deu os dons. Em Efésios 4, de 11 a 16, diz: Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos, e também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente, e cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer, e para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Você percebe, Nayan, como é lindo esse papel do ensino na vida do cristão e como Deus colocou pessoas, homens e mulheres chamados para esse ministério de ensino com o objetivo de nós amadurecermos, né? O objetivo dele ter dado apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres é para capacitar o povo santo, para o povo santo realizar a obra.
como se fôssemos um prédio, um edifício que vai sendo construído, edificado, cada andar colocado um em cima do outro, cada tijolo colocado no seu lugar, e assim vai crescendo até alcançarmos a maturidade. O que é a maturidade? A maturidade é ser semelhante a Jesus. Se somos, ao contrário, imaturos, nós somos influenciáveis. Nós balançamos com o vento nos leva para lá e para cá. E a gente vai seguindo qualquer onda que aparece, né? Surge a onda tal, a onda do momento é X, a onda do momento é Y, a unção disso, a unção daquilo, a teologia disso, a teologia daquilo, e a gente vai sendo levado, vai sendo levado. Mas se a gente está firmado no Evangelho de Jesus, na doutrina que nos foi ensinada e que é verdadeira, a gente vai crescendo, a gente vai falando verdade em amor, a gente vai se tornando mais parecido com Cristo, e cada parte do corpo de Cristo vai se ajustando até chegar à plena maturidade, né? Tem também em 2 Pedro 2, versículo 1 a 3, que fala sobre os falsos profetas, né? E o perigo das falsas doutrinas. Mas antes eu queria saber se tem algum ouvinte aí que mandou alguma pergunta. Pois é, pastor. Deixa eu mandar um abraço aqui para Marisa de Hipólito. Ela é do Rio de Janeiro, da Primeira Igreja Batista de Moça Bonita, tá lá acompanhando a gente. E tem uma pergunta do Digão. Digão, ele é da Igreja Batista Curva do Oeste, em Praia Grande, São Paulo. E colocou aqui o seguinte: boa tarde, meu irmão Nayan, que estudo abençoado, glória a Deus. Minha pergunta: por que algumas denominações impõem doutrinas que não estão na Bíblia? Exemplo, não poder ir à praia, como foi o meu caso. Um grande abraço a todos, Deus abençoe pastor Marcelo aí pelo estudo. E aí, pastorzão? Sim, isso. Aí, no caso, são doutrinas naquele sentido que eu falei antes de costumes, né? Usos e costumes. Isso, exatamente. E aí é uma questão bem delicada. A gente entende que, biblicamente falando, nós somos livres, né? O Evangelho nos liberta de usos, costumes, rituais. O Evangelho nos liberta para vivermos segundo a vontade de Deus e não ficar presos a leis, a regulamentos humanos. Sim. Algumas igrejas acharam por bem, né, acrescentar às suas normas internas certos regulamentos, né? Então tem alguns anos atrás tinha igrejas que proibiam televisão, outras que proibiam cinema. A gente pode fazer um programa sobre isso, sobre legalismo, né? O que eu recomendo? Vai depender muito de... Vamos lá. Primeiro, a primeira questão que deve ser levantada: essa igreja ensina que cumprir essas regras, por exemplo, não ir à praia, é uma coisa necessária para a salvação? Se essa igreja ensina que quem vai para a praia, quem está em Cristo e vai para a praia está perdido, quem vai em Cristo e corta cabelo está perdido, quem está em Cristo e usa roupa X ou Y está perdido, então essa igreja é herege. Essa igreja está negando o Evangelho, está negando que a salvação está unicamente em Cristo. Ponto. Agora, essa igreja pode dizer assim: olha, meu irmão, nós recomendamos que quem faz parte da nossa igreja não vá à praia, porque nós entendemos isso, e nós entendemos que isso é o melhor, por isso e por isso, por isso. E tem as razões que cada grupo dá. E aí, se você gosta muito da igreja, se você gosta muito de permanecer ali, se o ensino ali realmente, o restante do ensino é bíblico, aí você faz a consideração: bom, ou eu fico aqui e absorvo essa regra, essa legislação, que eu entendo que não me impede de eu ser salvo, e eles também entendem que não me impede de ser salvo, mas é uma regra interna. Sim. Todo grupamento tem regras internas. Claro. E diz: olha, você faz parte do nosso grupo, mas aqui nós fazemos assim. E aí você é livre para dizer: não, eu não quero, então eu saio desse grupo e vou num lugar onde eu possa fazer aquilo que eu quero, né?
lembrando, estamos falando de questões, como o irmão falou, que não são questões bíblicas, né? Não são mandamentos bíblicos, não são proibições acerca da vontade de Deus. São questões de homens. Mas é importante saber que esses mandamentos de homens não inferem, não interferem e não atrapalham a nossa salvação. Quem acredita nisso está errado, está em pecado e precisa conhecer o Evangelho de Jesus. Pronto, beleza, show de bola, tá, eu acho que tá bem explicado. O nosso amigo Digão, que tá aí acompanhando a gente. Eu tive uma pergunta muito parecida com essa, pastor Marcelo. No PGM que a gente fez semana retrasada. Eu tenho um PGM, eu sou líder de um PGM de jovens, de adolescentes, na verdade. E aí, eu fiz com eles uma espécie de pode, não pode, né? Eu dei uma de pastor Marcelo lá. Aí eu falei, pode me perguntar, o que vocês acham que pode, o que vocês acham que não pode, quando alguém se entrega pra Jesus, o que não pode fazer mais? Aí eles me bombardearam de perguntas. Aí um falou assim, meu tio falou que não pode ir pra praia, que a igreja dele não gosta que ele vai pra praia, e ele falou que ele não vai não, porque se ele for pra praia, ele vai pecar, né? Porque tem várias mulheres de biquíni e tal, e ele vai ficar olhando e desejando e tal. Aí eu falei pra ele assim, olha só, primeiro que, biblicamente falando, a gente não tem nenhuma proibição quanto a isso, né? Sim. Agora, se é uma fraqueza pra ele, se ele sabe que ele vai pra praia e ele vai pecar, aí é recomendado que ele não vá. Exatamente. Jesus falou, né? Se o teu olho te faz pecar, arranca e joga fora. Tem uma série de medidas que a gente pode tomar antes de ter que arrancar o olho. Uma delas pode ser não ir pra praia. Se ali tem a fonte da sua tentação e você não consegue lidar com aquilo, então haja em coerência com isso, né? Tem gente que, futebol, toda vez que eu jogo futebol, eu peco e eu brigo, eu xingo palavrão, eu bato nos outros, então não jogue futebol. Você não pode jogar futebol, né? Outra pessoa pode, outra pessoa que tem domínio próprio e consegue se controlar pode. Você talvez um dia possa, mas no momento você não pode. Então é isso, é muito mais uma prudência pessoal e uma questão que a pessoa tem que ter com ela mesma para saber, não é que isso aqui é pecado, mas isso que é inocente pode me levar ao pecado. Então eu não vou me colocar numa situação que me leve ao pecado. E aí tem que ter muita coragem e muito autoconhecimento para você bancar essa situação. Exatamente. E aí eu tenho uma outra participação aqui, pastor. Essa participação aqui eu vou trazer, eu não sei se você conhece, uma pessoa chamada Simone Pacheco. Conheço muito bem. Conhece, né? Pois é, ela mandou aqui um recadinho do coração pra você. Eu vou interromper a nossa entrevista aqui, o nosso bate-papo. Momento do coração. Segura o coração. Ela mandou uma mensagem muito simples, mas acredito que é muito importante pra você ouvir. Ela colocou aqui, meu recado para o pastor Marcelo. Quero dizer que sou muito feliz por viver 20 anos ao seu lado. Obrigado pelo testemunho que vejo todos os dias em sua vida. Sua lealdade a Deus, às Escrituras e ao nosso amor. Te amo e tenho muito orgulho de você. Parabéns, Simone Pacheco. Aê! Obrigado, meu amor. Segura as lágrimas aí, pastor. Segura as lágrimas. Eu que sou grato a Deus por Deus ter colocado esse presente na minha vida, minha esposa querida. Um beijo, meu amor. Pronto. Tá pertinho de você aí, ela? Tá sim, tá na outra sala aí. Aí, beleza. Tá ouvindo então, pra não dar interferência, tá no quarto. Pronto, agora voltando aqui à realidade, depois desse momento romântico aqui no nosso Somos Um. Maravilha. Eu queria ler alguns textos que falam um pouco, Nayan, sobre a ameaça que representa os falsos mestres. Já que a gente falou da importância do ensino verdadeiro, vamos ver como os falsos mestres são perigosos. 2 Pedro 2, 1-3 diz assim: contudo, assim como surgiram falsos profetas entre o povo de Israel,
também surgirão falsos mestres entre vocês. Eles ensinarão astutamente heresias destrutivas e até negarão o mestre que os resgatou, trazendo sobre si mesmos destruição repentina. Muitos seguirão a imoralidade vergonhosa desses mestres e por causa deles o caminho da verdade será difamado. Em sua ganância, inventarão mentiras astutas para explorar vocês, mas eles já foram condenados há muito tempo e sua destruição não tardará. Olha aqui, Nayan, mais uma prova, né, de que a Bíblia realmente não precisa ser atualizada. A Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã, porque a gente lê essa passagem e não parece que foi escrita há 2000 anos, parece que foi escrita vendo a nossa realidade aqui. Verdade. Né? Foi profetizado que haveria falsos mestres, que iriam ensinar heresias destrutivas e até negar o mestre, até negar Jesus. Por exemplo, uma heresia que fala que você precisa seguir certos costumes e certas práticas para ser salvo, está negando a obra de Jesus na cruz. Né? Uma heresia que diz que Jesus era um grande mestre, mas não era Deus encarnado, está negando a Jesus. E a motivação desses falsos mestres é a ganância. Em sua ganância inventarão mentiras astutas para explorar vocês, porque ganha-se dinheiro com a fé das pessoas. E uma consequência possível dessas heresias é a imoralidade. Muitas heresias surgem no seguinte sentido. Olha só como a gente tem que ter muita sabedoria, né? Porque de um lado a gente tem a heresia do legalismo, que diz assim: você tem que cumprir essas regras para ser salvo e você tem que viver preso a essas regras, porque senão você não é salvo. É a heresia do legalismo. Por outro lado, tem a heresia da libertinagem, como mostrado aqui, da imoralidade. Jesus te salvou, então você pode fazer o que quiser. Você pode usar o seu corpo como você quiser, você pode fazer todas as práticas que você desejar com o seu corpo, porque o importante é a sua alma. Então tem gente ensinando esse tipo de coisa, que também é heresia, também leva ao pecado, também leva ao afastamento da vontade de Deus, tá? Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e 2, nós lemos o seguinte: o Espírito afirma claramente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a ensinamentos de demônios, que vêm de indivíduos hipócritas e mentirosos, cuja consciência está morta. Né? Então aqui é uma descrição bem sem papas na língua, né, do que eles são. Indivíduos hipócritas e mentirosos, cuja consciência está morta e que seguem doutrinas de demônios. Tem muitas doutrinas, tem muitos ensinamentos, muita coisa que passa por aí que não é nem invenção humana, não, é invenção de demônio, tá? Vamos fazer um programa outro dia aí sobre batalha espiritual, é importante. Mas tem doutrinas de demônios, tem ensinamentos que Satanás inventa para afastar as pessoas da fé verdadeira e, portanto, afastar as pessoas do Deus verdadeiro. Então a gente precisa ter estar em alerta, tá? 2 Timóteo agora, 4, 3 e 4. Hoje virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. O bom da Bíblia, Nayan, é que ela não poupa ninguém, né? O pau que bate em Chico bate em Francisco. Porque ao mesmo tempo em que a Bíblia condena os falsos mestres que ensinam as coisas erradas, ela também condena o público que corre atrás das coisas erradas. Porque não tem inocente, não. A pessoa que está ali, por exemplo, ensinando que quem dá a oferta de X é mais abençoado e Deus vai te dar uma resposta financeira Y, Deus vai te dar 10 vezes mais, e aí a pessoa vai e vende a casa, vende o carro, porque está querendo a bênção financeira e dá,
essa pessoa é tão culpada quanto o falso mestre, porque também ele está atrás de uma ambição egoísta, ele está atrás de se dar bem, ele está atrás de receber aquilo que ele quer ouvir, né? Como eu falei no começo, a gente quase não ouve profecias, aí a gente vai, vou na casa do irmão fulano, ou da irmã fulana, ou do pastor tal, porque ele profetiza. Só que raramente, é claro que existe a profecia verdadeira, mas essas que a gente está falando aqui nunca são assim, se arrependa, senão você vai morrer. Mas é sempre, suas portas vão se abrir, seus sonhos vão se cumprir, o vento vai passar e tudo vai se realizar. São coisas genéricas e sempre positivas, né? Quando a gente vê a profecia na Bíblia, tinha profecia agradável, mas a maioria era desagradável. A maioria era, olha, se arrepende, seu safado, né? Usando a linguagem mais moderna. Sim. Toma vergonha na cara, se arrepende, endireita o seu caminho, senão virei sobre ti. Então, tanto o público que corre atrás do falso ensino, quanto o mestre que ensina falsamente, também são acusados por Deus e precisa ser posto em, digamos assim, precisamos entender a gravidade dessa situação, entendeu? Porque doutrinas têm consequências sobre os nossos relacionamentos e sobre os nossos comportamentos. Perfeito. 3h48 aqui na nossa rede 316, 3h48. A gente segue para nossa próxima pergunta aqui, então, pastor. Inclusive, né, continuando falando sobre os falsos profetas, eu te pergunto o seguinte: não é pecado a gente acusar alguém de ser um falso profeta, um falso mestre? Jesus não nos proibiu, por exemplo, de julgar as pessoas? Isso, muita gente faz essa pergunta, né? Em Mateus 7, de 1 a 5, que é o texto que as pessoas falam sobre isso, não julgar, Jesus está condenando o julgamento hipócrita. É o julgamento de eu estou no pecado, eu pratico o pecado escondido, e aí eu condeno o outro irmão que está praticando o mesmo pecado. Jesus está falando hipócrita. Tanto que Jesus fala assim: você tem uma trave no seu olho e você quer tirar o cisco do olho do seu irmão. O que Jesus diz? Tira a trave do seu olho e então você poderá ajudar a tirar o cisco do olho do seu irmão. Jesus não está falando para deixar cada um com o seu cisco em paz. Jesus está falando, olha, primeiro você se corrige, você não pode querer julgar o outro porque você vai ser julgado da maneira como você julga. Então, se você tem coisas para resolver na sua vida, resolva as coisas na sua vida. Mas uma vez que você está resolvido na sua vida, você pode e deve sim falar: meu irmão, você está com um cisco no seu olho, né? Então muita gente na nossa sociedade hoje usa o mandamento do não julgar para simplesmente não se envolver na vida do outro e para deixar o pecado correr solto. Em outros textos, Jesus nos ordena, a Bíblia nos ordena julgar. Temos mandamentos para julgar, não o julgamento hipócrita, mas o julgamento verdadeiro. No próprio capítulo de Mateus 7, que fala sobre a trave e o cisco no olho, Jesus diz na continuação, em Mateus 7, de 15 em diante: tomem cuidado com falsos profetas, que vêm disfarçados de ovelhas, mas que na verdade são lobos esfomeados. Vocês os identificarão por seus frutos. É possível colher uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Da mesma forma, a árvore boa produz frutos bons e a árvore ruim produz frutos ruins. A árvore boa não pode produzir frutos ruins e a árvore ruim não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Portanto, é possível identificar a pessoa por seus frutos. Nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade de meu Pai que está no céu. No dia do juízo, muitos me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? E não realizamos muitos milagres em teu nome?
Eu, porém, responderei: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei. Então Jesus está falando, julgue sim. Julgar no sentido de avaliar. Você pode avaliar, isso aqui é bom, isso aqui não é bom. E se você identifica que alguém está praticando um ensino errado, você pode sim dizer: meu irmão, esse ensino aqui é errado. E se alguém consistentemente, a prática de vida dele é o ensinar errado, você pode julgar sim, você pode dizer: é um falso mestre, é um falso profeta, não tem pecado nenhum nisso não, né? O pecado é se você é um falso mestre também, aí você fica criticando o outro de ser falso mestre, então você tem que tirar a trave do seu olho primeiro, tá entendendo? Então é isso. Em 1 João 4:1 temos outro mandamento para julgar, para avaliar as profecias. 1 João capítulo 4. Amados, não acreditem em todo espírito, mas ponham-no à prova, para ter certeza de que o Espírito vem de Deus, pois há muitos falsos profetas no mundo. Então, é uma mensagem para o cristão para não ser ingênuo. Não é porque a pessoa está falando em nome de Deus, não é porque está profetizando em um culto, não é porque subiu a um púlpito, que esse espírito que está falando na pessoa é o Espírito Santo. Pode não ser. Sim. Tem falsos profetas na igreja, tem falsos profetas nos púlpitos. Estamos em um ano eleitoral, gente. Vamos ver muita profetada sendo dita em nome de Deus. Vamos ver muita gente falando em nome de Deus, simplesmente questões políticas. E fora isso, precisamos sempre avaliar, precisamos sempre pedir o discernimento a Deus para não cairmos em armadilhas, porque tem falsos profetas, tá? Porque demônio não é igual vampiro, né? Vampiro tem medo de entrar na igreja, né? Na ficção ali dos vampiros, o vampiro não entra na igreja, mas demônio entra, gente, tá? Demônio, próprio Pedro, num momento Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e Jesus diz: muito bem, Pedro, foi Deus que falou através de você. No momento em seguinte, Pedro diz: Senhor, não vai para a cruz não, só não pode ir para a cruz. E Jesus diz: para trás de mim, Satanás, porque tentas atrapalhar a minha obra. Então, Satanás, ele não tem escrúpulos para falar até mesmo no meio do ajuntamento do povo de Deus. Então a gente tem que ser esperto, a gente tem que usar o discernimento e examinar as profecias. Apocalipse 13, de 11 a 15. Então vi outra besta que saiu da terra. Tinha 2 chifres como de cordeiro, mas falava com voz de dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta e exigia que a terra e seus habitantes adorassem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. Realizava sinais espantosos, chegando a fazer fogo descer do céu sobre a terra à vista de todos. Enganava os habitantes da terra com os sinais que foi permitido realizar em nome da primeira besta. Ordenou que fizesse uma grande estátua da primeira besta, que havia sido mortalmente ferida e sobrevivida. Então, nos últimos tempos haverá o falso profeta que vai profetizar a favor do anticristo, que vai fazer grandes sinais, grandes milagres. Milagre não é sinal necessariamente de que Deus está agindo. Satanás faz milagres. Janes e Jambres, né, os feiticeiros lá de Faraó, fizeram milagres também. Então precisamos ficar atentos. Precisamos ser como os bereanos, lá de Atos capítulo 17. O texto diz que eles foram nobres, porque eles examinavam aquilo que era ensinado a eles e conferindo com as escrituras para ver se era verdade, né? Precisamos ter esse tipo de atitude. E os mestres, eles devem ser julgados com mais rigor. Tiago, capítulo 3, nos diz o seguinte: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor. Então, se alguém se diz ter o título de mestre, se alguém chega na internet para querer ensinar, então ele tem que saber que ele vai ser julgado. Ele tem que saber que ele vai ser avaliado. Ele tem que saber que se ele ensinar besteira, ele vai ser chamado a atenção. E ele vai ser, se ele continuar no erro,
ele vai ser chamado e taxado, sim, de falso mestre, de herege, de enganador, né? Enquanto ele não se arrepender. Muito bem. Agora 3h56 aqui na nossa rede 316, 3h56. Mandar um abraço aqui pro Marcelo Costa, que tá aqui participando com a gente. Ele colocou assim: boa tarde, pastor Nayan, bênção pura, uma palavra do aniversariante, pastor Marcelo Santos. E tem também o Railton participando, Railton Carvalho da PIB do Brás, São Paulo, tá aí acompanhando a gente. Obrigado, meu irmão Railton. Tem ainda aqui a Miriam de Resende, Igreja Batista em Coelho da Rocha, na Baixada Fluminense. Colocou aqui, ó, estudo muito bom, ouvimos muitas ideias erradas sobre a Bíblia e Deus, infelizmente muitos são enganados, por isso o estudo da palavra de Deus é tão necessário para nós cristãos. Que Deus continue lhe abençoando, pastor Marcelo, parabéns aí por mais um ano de vida. Amém, amém, obrigado, é isso mesmo, a gente tem que estudar realmente a Bíblia, comparar tudo que a gente ouve com a palavra e para não sermos enganados, isso mesmo. Verdade. E aí, pastorzão, a gente segue para nossa próxima pergunta aqui, que eu acho que ela vai ser muito simples de responder, né? Como é que a gente pode se defender, né? Como podemos nos defender dos falsos ensinos e também desses falsos profetas e falsas profecias? Como é que os cristãos conseguem se defender de tudo isso aí, pastor? Isso, eu já dei essa resposta lá no começo, né? É basicamente, principalmente, conhecer a doutrina verdadeira. Exato. Né? Conhecer a palavra de Deus, se alimentar da palavra de Deus, se firmar naquilo que a palavra de Deus diz, porque aí qualquer coisa que vá desviar daquilo já vai ser identificado com uma doutrina falsa. Agora, quais são as doutrinas mais importantes, né? Quais são as doutrinas que são, assim, o essencial? Parafraseando o título de um livro, né? O mínimo que você precisa saber para não ir para o inferno, tá? São as seguintes, já vou dizer, quem quiser já pode anotar. Primeiro, a existência e a personalidade de Deus. Isso é óbvio, né? Você precisa crer que Deus existe e que Deus é um ser pessoal. Deus não é o universo, Deus não é uma energia, não, Deus é um ser pessoal, ele existe diferente do universo, né? Então essa é a primeira doutrina básica que a pessoa precisa saber e crer. A segunda doutrina básica, a Trindade, né? O Deus verdadeiro é um Deus em 3 pessoas. É difícil de entender? É impossível de entender, mas você precisa aceitar que esse Deus é Pai, é Filho, é Espírito Santo. Um Deus, 3 pessoas. Precisa entender também e aceitar a humanidade e a divindade de Cristo. Jesus Cristo é totalmente Deus, 100% Deus e 100% homem. As doutrinas que dizem que Jesus é 100% Deus e não é homem, elas são falsas, né? João já dizia, se alguém nega que Cristo veio em carne, é o anticristo. E as doutrinas que negam que Jesus é Deus também são falsas, também são heresias. Outra doutrina essencial, a obra de Cristo na cruz. Que Jesus não morreu na cruz apenas porque ele se levantou contra o Império Romano, que Jesus não morreu na cruz apenas porque ele era um revolucionário, porque foi uma injustiça. Não, ele morreu na cruz para pagar o preço dos nossos pecados. Ele derramou seu sangue para nos reconciliar com Deus, para derrotar Satanás, para derrotar a morte. A cruz é o sacrifício substitutivo de Jesus por nós. Isso é essencial. Outra doutrina essencial, a ressurreição. Jesus não permaneceu morto, ele ressuscitou no seu corpo, naquele corpo. O túmulo está vazio, ele venceu a morte, né? Outra doutrina essencial, como ser salvo? Somos salvos pela graça, por meio da fé, através do arrependimento. Nos arrependemos dos nossos pecados, abrimos mão do controle da nossa própria vida e colocamos a nossa confiança, a nossa fé em Jesus. E aí recebemos pela graça o favor imerecido, sem mérito nosso, sem nenhum mérito nosso, pela graça. Qualquer coisa que fuja disso, quem entende que a salvação é por mérito, ainda não recebeu a salvação.
a nossa ressurreição e a vida eterna. A nossa vida não termina na sepultura, mas Jesus vai voltar, vai ressuscitar os nossos corpos e vamos viver eternamente, tá? E a pessoa e a obra do Espírito Santo, né? Que o Espírito Santo é Deus, que o Espírito Santo também é uma pessoa que vem habitar naquele que crê em Cristo, e que o Espírito Santo é quem inspirou a Escritura e que ilumina a Escritura para entendermos a Escritura, e que o Espírito Santo é que faz a igreja viver, a igreja, o corpo de Cristo, onde todos os que seguem a Cristo devem se reunir para juntos adorar a Deus. Então, essas verdades são as doutrinas centrais, são as doutrinas básicas do cristianismo, né? Entendendo e crendo nisso o básico, né? O essencial. Então, você conhecendo essas coisas, quando alguma coisa vier contrária a isso, você vai perceber, sentiu alguma coisa estranha, logo desconfie, tá? Busque a multidão de conselhos, como diz a palavra, e se for preciso você reconhecer realmente, tanto na internet quanto fora, você está diante de um falso mestre, de um falso profeta, meu irmão, corte relações, não fique contemporizando, não fique achando que você tem que conviver. Você não tem que conviver, você não tem que seguir, você não tem que esperar assim, mas de vez em quando ele fala alguma coisa boa. Mas não vale a pena. Não vale a pena. Siga quem está comprometido a estar sempre dando um ensino bíblico, um ensino fiel, um ensino correto da palavra de Deus. Uhum. Tome cuidado, eu sei que a nossa hora já estourou, tome cuidado com aquela ideia do examinar tudo. Né? Muita gente usa 1 Tessalonicenses 5:22, examinar tudo e retende o que é bom. Sim, mas examinar não é consumir. Para você examinar, você não precisa consumir. Imagine um cientista que é chamado para examinar uma fonte de um rio, que não se sabe se esse rio está poluído ou não, se as águas desse rio são venenosas ou não. O que esse cientista vai fazer? Ele vai examinar a água, ele vai pegar um tubo de ensaio, vai coletar um pouco dessa água, vai usar ali os materiais, ele examina e vai dizer, essa água está boa, ou então não, essa água não está boa. Então examinar não é você beber dessa água, não é você consumir, não é você diariamente estar bebendo ali para você ver se é boa. Não, você vai ficar doente. Se a água não for boa, você pode morrer. Então, examinar tudo não significa consumir tudo. Tem coisas que você examina e você percebe, não é bom, não vou consumir, não vou fazer isso parte da minha vida. É isso. Maravilha, maravilha. Bom, 4:04 aqui na programação da nossa Rede 316, 4:04. Explicadinho, né? Acho que não ficou dúvida nenhuma quanto a esse assunto, né? Pelo menos para mim aqui ficou tudo muito claro, né? Tudo muito bem transparente, né? Bem limpinho. O Misael já tá mandando mensagem aqui lá dos Estados Unidos, te parabenizando também, viu, pastor? Obrigado, Misael. Mandou feliz aniversário em inglês aqui, eu não vou ler porque senão eu vou passar vergonha, né? Mas enfim, mandou em inglês aqui pra você. Tá entendido. A Sueli Nogueira tá aqui participando também, mandando parabéns. Parabéns para o senhor Marcelo, é muito bom aprender com suas explicações. É sempre bom ouvir e aprender mais da Bíblia. Nayan manda um abraço aí para o meu genro Júlio, que também faz aniversário hoje. Olha aí, Júlio e o pastor Marcelo fazendo aniversário. Parabéns, Júlio. Muito bem. É isso aí. A Alessandra tá aqui também participando com a gente. Deixa eu ver. Ela faz aqui um comentário. Quando eu era moça, participava de outra denominação e por um deslize acabei ficando grávida e tive uma decepção profunda que causou grandes dores. E deixou marcas durante muitos anos. O pastor da minha igreja, ao invés de me acolher, disse que eu estava convidado a se retirar da igreja porque eu não era exemplo para as meninas. Fui para a rua e conheci pessoas muito boas, mas graças a Deus nunca me envolvi com droga, mas fiquei longe, bem longe de Deus, até que conheci o rapaz que me trouxe a paz.
e tem sido usado até hoje para curar minhas feridas e me ajudar no crescimento físico, emocional e espiritual. O nome dele é Kleber, ele é meu marido, né? Então tá aqui aquela questão que a gente falou, né? O cuidado com as doutrinas, né? Lá atrás. Verdade. Você pode... Ô, minha irmã, graças a Deus, Deus usou, né? O seu marido hoje para te mostrar o caráter de Jesus, né? Muita gente não entende o objetivo da disciplina espiritual. A disciplina espiritual, ela é para trazer a pessoa para Jesus, para fazer a pessoa se arrepender do seu pecado e continuar com o corpo de Cristo, né? Então a disciplina é para quem está insistindo no pecado, quem vive na prática do pecado e não quer se arrepender, que não era o seu caso. Você cometeu um erro, um deslize, né? Eu creio que a igreja falhou nesse não entendimento do que seria o papel dela na disciplina, mas graças a Deus a igreja não é só aquilo, né? A igreja, ela é multifacetada, e a igreja de Jesus, ela mostra também a face acolhedora de Jesus e restauradora de Jesus, e toda a igreja tem os seus erros, tem os seus acertos. A gente vai crescendo, né? Se perdoando uns aos outros, né? Eu acho interessante isso que você falou, pastor. E aí, lá na igreja a gente nós somos pecadores, né? E se eu tô indo pra igreja é porque eu sou um pecador que quero uma vida cada vez mais transformada por Deus. Então, assim, nós como liderança, a gente lida muito com isso, né? Com irmãos que insistem em estar em alguns erros. E aí, comete um erro, você vai lá, aconselha, conversa e tal. Comete de novo, aí você vai lá, cuida de alguma forma, né? Traz ali ora junto, acompanha e tal. Depois, quando o pastor Marcelo acabou de falar, quando insiste no erro, aí é a hora que você tem que tratar de uma forma um pouco mais, vamos dizer assim, mais dura, né? Uma disciplina mesmo, né? Porque você já explicou, você já cuidou, você já deu todas as orientações e a pessoa insiste, né? No pecado. No caso da Alessandra, nem foi isso. Nem foi essa questão, né? Ela já foi convidada a retirar da igreja por causa de um erro. Um erro grave, sim. Um erro grave, sim, que traz algumas consequências sérias. Mas eu acho que e acrescenta-se a isso outra questão, né? Ela foi convidada a se retirar porque ficou grávida, porque o erro dela, o pecado de ter feito a prática sexual antes do casamento, apareceu. Exato. Quantas pessoas praticam e a consequência não aparece, né? E não é tratado, né? As pessoas até sabem, mas a questão não é tratada. Então, são, graças a Deus, pela graça de Deus, né? Pela graça de Jesus que trabalha na igreja e vai nos ensinando, e as igrejas vão crescendo, vão aprendendo a ter sabedoria nessas questões. A gente não pode cair também no extremo oposto, que é não disciplinar nada. Exato. E deixar tudo acontecer por medo de alguma injustiça. A gente tem que buscar a sabedoria da palavra de Deus e a orientação do Espírito Santo em cada caso. E graças a Deus que a história da irmã terminou com um final feliz de restauração e restabelecimento. E ela é uma benção, ela é professora, ela é missionária, ela é tudo, né? A irmã Alessandra, ela é uma bênção de Deus, é uma daquelas guerreiras mesmo no reino de Deus, né? Glória a Deus pela vida da irmã Alessandra. Colunas da igreja. Muito coluna mesmo. Tem aqui deixa eu ver aqui, o Gedeon Rocha de Caxias do Sul, lá do Rio Grande do Sul. Parabéns, pastor. Uma tarde preciosa, uma explicação que leva à vida, uma alegria imensa aprender com o senhor. Fraterno abraço em Cristo. Tá aqui o Gedeon Rocha. Obrigado. Então tem aqui muita gente parabenizando aqui o pastor, mandando recados, enfim, e agradecendo aqui pela tarde de hoje. Pastor, mais uma vez, muito obrigado, tá? Que Deus possa te abençoar grandemente. Amém. Eu queria terminar o programa dando algumas indicações de bons sites e podcasts e canais de teologia, porque eu não quis falar dos que são ruins, mas os que são bons a gente pode e deve falar. Exatamente. Né? Então, vou dar 3 recomendações, 3 sites que eu sigo, não são
todos batistas, são interdenominacionais, são de outros canais, mas que têm preocupação com teologia de qualidade. Só um instantinho que eu vou anotar aqui também, tá? Eu quero muito, vai lá. Um é o Bibo Talk, B-I-B-O, Bibo Talk, T-A-L-K. Né? O lema deles é Teologia é o Nosso Esporte. Então é podcast, canal do YouTube, com bastante conteúdo de teologia. Maravilha. Outro é o Jesus Copy, C-O-P-Y, do Douglas Gonçalves. Também muito bom na parte devocional, na parte da busca com Deus, de imitar Jesus. Esse aí eu já acompanho. Vamos lá. E tem o Dois Dedos de Teologia do Iago Martins, né? Iago está sempre aí produzindo muita coisa. Nem, vamos dizer que 5% ali do que ele fala eu não concordo, mas tem 95% bastante aproveitável, né? Muito bom e muito aprofundado. Tá certo? Anotado. Eu queria encerrar esse programa hoje, né, fazendo uma oração por Petrópolis. Claro. Eu acredito que em toda a rede, né, a gente tá tendo sempre esse momento, vocês devem estar orando, mas eu queria encerrar, a gente não pode esquecer, né, dessa situação tão triste, né, da cidade de Petrópolis, dos seus moradores. Então tá bom, vamos orar. 4:12 agora, pode ficar à vontade, pastor. É bom que você tá na região aí, né? Você é do estado onde aconteceu isso aí. E deve estar acompanhando um pouquinho mais de perto toda essa situação. Pode ficar à vontade, viu, pastor? Tá. Senhor nosso Deus, os nossos corações ficam tristes com toda essa situação que aconteceu em Petrópolis, tantas mortes, tanta gente desabrigada, desalojada, tantas pessoas desaparecidas. Eu quero pedir a tua misericórdia, Senhor. Quero pedir a tua graça sobre esta cidade. Esteja com as equipes de resgate que consigam-se ainda salvar muitas pessoas, que consigam-se ainda ter relatos, histórias de pessoas sendo trazidas de volta à vida debaixo desses escombros. Quero pedir pelas famílias enlutadas, que o Senhor conforte, console, que o Senhor acione as suas igrejas para ser o ombro amigo, a mão estendida nesse momento de necessidade. Peço pelas pessoas que estão privadas de tudo, que o Senhor faça chegar os recursos que essas pessoas precisam. Peço pela reconstrução da cidade e peço pela restauração, e que o teu nome seja glorificado e que possamos usar a nossa solidariedade para estender a mão a quem precisa neste momento. Em nome de Jesus. Amém. 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 Deus já está trabalhando em favor de Petrópolis, nós cremos nisso. Bom, 4:14, pastor, já tem um tema para semana que vem? Tem sim. Como no tema, semana que vem vai ser 25, vai ser já a véspera do feriado de carnaval, nosso tema vai ser lazer e diversão são coisas de cristão? Lazer e diversão são coisas de cristão? Show de bola, pronto, tá feito. Então, nosso encontro tá marcado sexta-feira que vem, se o nosso Deus nos permitir, a gente se encontra por aqui. Sextou na Universidade. Universitários Missionários na Rede 316.